vamos falar sobre pensões e atualizações da Previdência. E olha só, é um assunto que interessa muita gente, não é, Nath? É isso mesmo, e hoje o doutor Leandro Nagliatti está aqui para tirar todas as nossas dúvidas. Então, muito boa tarde, doutor. Sim, seja bem-vindo novamente aqui no nosso programa. E é um assunto que rende muitas dúvidas, né? O pessoal que está em casa, que é aposentado, também pode mandar para a gente uma dúvida pelo 19991969255, que hoje o doutor vai tirar todas as dúvidas, né? Assim espera. Vamos começar falando então por pensão por morte. Quais são os requisitos e quem tem direito de receber essa pensão? No caso, o principal requisito, assim, é mais do que óbvio, né? No caso, tem que ser dependente do segurado que faleceu. Agora, quem são os que têm direito? Aqueles que dependem economicamente. Existem 3 graus que é importante a gente destacar nessa situação. Filhos e cônjuges, né? 1º grau. Pais, 2º grau. Ou irmãos ou algum outro dependente em 3º grau. Então, todos esses são dependentes. E em caso da pensão por morte, eu poderia me casar novamente? Eu continuo tendo direito de receber a pensão ou não? Essa é uma dúvida que a gente tem diariamente, vamos dizer assim, lá no escritório, né? Pode casar novamente, não vai perder a pensão. Porém, já adiantando talvez uma outra pergunta que vocês vão me fazer, né? Se eventualmente ficar viúvo novamente, aí você vai ter que escolher qual pensão você quer. Ah, é? Não recebe as duas, então? Se for do mesmo regime que a gente considera o regime geral, que é o INSS, não. É vetado, não recebe 2 pensões por morte. Porém, se for de regimes diferentes, que a gente fala regime próprio, vamos dizer assim, algum servidor federal, municipal ou estadual, você consegue acumular as 2 pensões. Porém, tem mais um destaque ainda, uma dúvida interessante que eles nos procuram. No caso de um filho, se eventualmente faleceu o pai e a mãe, aquele filho vai ter 2 pensões por morte. Okay? Tá. Então aí é só no herdeiro, no caso, no Exatamente. filho. Entendi. E quem tem direito à pensão vitalícia? No caso, hoje, depois da reforma da Previdência de novembro de 2019, é importante a gente destacar novembro de 2019, tá? Aqueles que tiverem, o cônjuge tiver mais de 45 anos, tá? O cônjuge, não o que faleceu, tem direito à pensão vitalícia, pensão por morte. Nossa, e quem recebe pensão tem direito a 13º normal? Sim, a pensão, ela tem o reflexo do 13º, só não teria direito ao 13º aquele que a gente chama do BPC, tá? Que é o benefício de prestação continuada, no caso um benefício assistencial. Esses, por enquanto, ainda não têm direito ao 13º. Porém, tem uma proposta de alteração da legislação onde vai prever esse 13º para essas pessoas. Olha só. E é possível transferir o direito da pensão para alguém, por exemplo, um filho? Não, não é possível transferir. E para quem está em casa entender de fato, assim, o que seria essa revisão da vida toda, o que seria isso? O que tanto se fala, essa revisão da vida toda? Vamos lá, para a gente iniciar o nosso raciocínio. O que é a revisão da vida toda? É você considerar o teu período contributivo anterior a julho de 94 no cálculo da tua aposentadoria. Tá? O mérito desse processo já foi decidido no STF. Então, aqueles que quiserem e puderem considerar, se o cálculo da revisão for positiva, pode entrar no cálculo do período contributivo anterior a julho de 94. Esse mérito já passou. Porém, uma novidade interessante de hoje cedo da ministra Rosa Weber, que inclusive vai se aposentar em setembro agora, por isso que ela já adiantou o voto dela, né? Ela colocou que além do mérito, esses aposentados vão ter direito a receber os atrasados. O que a gente fala de atrasados? É o período de 60 meses antes da entrada do benefício. Isso é muito interessante. Porém, o ministro relator, que é o Alexandre Moraes, que foi acompanhado pelo ministro Zanin, que pediu vistas dos processos, ainda está meio sombrio se vão ter direito ou não de receber os atrasados, esses aposentados. Então está aí uma divergência, né, vamos dizer assim, uma situação que é nova no STF, essa modulação de efeitos, onde eles talvez decidam que os atrasados não vão pagar. Isso é bem ruim. Então quem já deu entrada não recebe? Não, vai ter a aposentadoria reajustada. Só que o que teria de atrasado a receber todo esse período que ficou para trás, não vai receber. Porém, deu uma incógnita. Vamos torcer que nos próximos 90 dias esteja um desfecho favorável. Sim. Então, cada hora é uma notícia, cada hora é uma situação. Estamos com um ponto de interrogação. Pra gente. Por favor. E espero que notícias boas, né? Claro, claro. E quais são os regimes de previdência que temos atualmente?
A gente tem o regime geral e o regime próprio. Tá? O regime geral é o quê? O INSS. E nós vamos falar assim, do regime próprio. Qual que é o regime próprio? Nós temos, por exemplo, Campinas, temos regime próprio, que é a Camprev. Paulínia, que também é da região, nós temos a Pauliprev. Sumaré, se eu não me engano, temos também, mas eu não me recordo o nome. Nós temos também o estado. Então, geralmente, as maiores cidades têm o regime próprio, assim como a União também tem o seu regime próprio. Essa é a diferença. Entendi. E o FGTS agora também vai passar por uma mudança, uma revisão, né? Isso. Também foi votado o mérito do STF. O mérito do processo no STF já está 2-0 para revisão desse valor. Legal. Anteriormente ele era atualizado pela TR, porém agora vai acompanhar a inflação. Essa é a situação, é o pedido da revisão. No voto do relator, que foi o ministro Barroso, ele entende pelo reajuste, porém não pela inflação e sim pelo índice da poupança. Ok, já é um ganho. Já é um ganho. Porém, novamente a gente vem com a mesma situação, não pagar os atrasados, corrigir a partir de agora. Então isso é uma situação péssima. Então o trabalhador tem que esperar para entrar com qualquer pedido. Então, não digo que tenha que esperar, porém pode entrar e não levar. Essa é a situação. Porque se a gente for analisar assim friamente, todo mundo que é registrado, que tem direito a receber o fundo de garantia, teria direito ao reajuste. É mais do que lógico. Porém, o reajuste só de agora para frente. E aqueles que tiveram há 20, 30 anos o fundo de garantia, a gente está colocando uma data limite aí de 99. Então, 24 anos atrás, não ter direito a receber esse reajuste, sendo que recebeu o dinheiro. É complicado, hein? E assim, todas essas atualizações, essas revisões, como que o pessoal de casa fica sabendo de tudo isso? Sem ser por meio de comunicação, existe alguma plataforma onde eu encontro todas essas informações? Plataforma, assim, eu não sei, não tenho conhecimento para poder te indicar, mas geralmente os maiores escritórios, os profissionais divulgam essa situação e a mídia também. Sim. Né? Se você acompanhar nos maiores sites aí do Brasil, não só jurídico, né, tem todas essas informações. Talvez, né, é importante avaliar. Nem todas as informações que são colocadas lá, né, são fidedignas, então tem que avaliar. Aí a gente, né, indica o quê? Buscar um profissional qualificado que tenha conhecimento. Claro. Principalmente nessa situação da vida toda, da revisão da vida toda, porque é muito importante o que acontece em alguns casos, que eles procuraram a gente. Né? Até falo, doutor, mas eu tenho direito. Ok, todo mundo que contribuiu anterior a julho de 94 tem direito. Só que tem que fazer o cálculo e observar o quê? Que muitas vezes você faz o cálculo da aposentadoria dele, vai jogar para baixo, vai dar negativa. Nossa. Então, por mais que ele tenha direito, se você entrar com o processo, você vai reduzir o valor da aposentadoria dele. Aí não é interessante. Então, tem que ficar muito atento a essas situações. Eu acho que é importante sempre procurar um profissional, porque às vezes a gente se depara com algumas fake news. Exatamente. E cada caso é um caso, como o doutor já está comentando. Geralmente tem alguma pegadinha que esconde justamente para poder a notícia ser divulgada. Ok, Claro. Mas é importante checar a informação. Isso aí, doutor, chegou participações aqui para você. Vamos assistir a Paula. Boa tarde, meu nome é Paula e tenho 53 anos. Minha mãe faleceu quando eu tinha 45 anos, morava com ela, hoje moro sozinha. Tenho direito à aposentadoria da minha mãe? Teria direito desde que ela consiga comprovar a dependência econômica da mãe. Se ela dependia economicamente da mãe, ela tem direito. Mas eu acho difícil conseguir. Administrativamente, o INSS não vai conceder. Talvez, judicial, algum juiz dê. Entendi. Paula, tá aí, viu? Um beijo pra você. Beijo. A Luana, boa tarde, meu nome é Maria do Carmo Martins. Na minha falta, a minha filha recebe. Ela recebe meu salário por morte? No caso, eu imagino que ela quis receber o salário da pensão por morte. Por morte. Tá, o valor da pensão por morte, sim, vai ser o salário que ela recebia. E a filha dela vai ter direito a receber esse valor até 21 anos de idade. Tá? No caso, eventualmente, se essa filha tiver algum tipo de deficiência grave e for comprovada, aí vai continuar recebendo até o final da vida dela. Mas se ela não tiver nada, até 21 anos. Essa é a regra. Entendi. Um beijo pra você, Beijo, então. Lu. Doutor, obrigada, viu? Adoramos ter você aqui novamente. E volte mais vezes, né, Nath? Sim. E na hora que sanar as dúvidas e tudo mais, volte pra atualizar um pouquinho desses casos. A gente volta trazendo notícias boas e para tirar as dúvidas do pessoal. Obrigada, Com certeza. viu? Muito obrigada.